Olá! Se vocês são como eu, nesta altura do campeonato, vocês devem estar a pensar em férias, em o que levar para as férias. Eu, por exemplo, gosto de levar chapéus. Acho que os chapéus dão um toque elegante e, além disso, protegem do sol. Têm abas grandes e eu não gosto de ficar muito queimada, não me faz bem a pele. Temos aqui um gato de visita. Então, o que é que eu quero falar hoje com vocês? Eu hoje quero falar com vocês de coisas que vocês podem, e eu acho que devem, é o meu conselho, fazerem nos vossos passeios, nos vossos tempos livres, agora no verão, que está muito, muito, muito calor. E uma das coisas que eu recomendo é vocês aprenderem mais, explorarem mais a dimensão dos chamados banhos de floresta. Então é assim, aqui nestas partes do mundo, não é? Nesta praia do Atlântico, que é Portugal, um, os conceitos às vezes chegam um bocadinho deturpados, porque chegam por via daquilo que são as modas e daquilo que é popular no resto da Europa ou nos Estados Unidos. E se vocês forem procurar informação sobre o que são banhos de floresta e mesmo informação sobre o que é o termo em japonês que é Shinrin-yoku, ou traduzido à letra banho de floresta. Então, o que é isto no Japão e como é que isto se desenvolveu no Japão e quais são os benefícios para as pessoas, concretamente, mas também respeitando a fonte, respeitando a origem, respeitando a cultura japonesa. Então, na cultura japonesa, que tem uma matriz Shinto, porque a religião nativa do Japão é o Shintoísmo, e que tem também uma presença muito forte e muito antiga do budismo. O budismo entrou no Japão no século VII e esteve sempre a par e passo com o Shintoísmo. Isto é mais complicado do que parece, mas pronto. Basicamente, o budismo e o shintoísmo são as matrizes culturais religiosas do Japão. E isso fez com que, na cultura japonesa, mesmo na sociedade civil, não é? Junto das pessoas que não são particularmente religiosas no seu dia a dia, mas isso fez com que conceitos como a sacralidade da natureza, o facto das árvores, pedras, caminhos, montanhas, rios terem uma entidade espiritual, serem um kami dentro do shintoísmo, e o facto dos seres humanos serem transpassados, serem multidimensionais e poderem ser afetados e serem de facto afetados pela sua proximidade com essa dimensão espiritual quando estão mergulhados na natureza. Isto na sociedade do Japão, na cultura japonesa, não é uma coisa mística, não é uma coisa sincrética. É uma coisa da sua identidade cultural, é uma coisa da sua consistência histórica. Então, é de certo modo natural, base a expressão de estar a repetir, mas é de certo modo compreensível que no Japão tenha emergido esta ideia de que o ser humano, em contacto com a natureza, em certos contextos, a sua energia vital se transforma. E as origens do Shinrin-yoku são estas. São práticas muito concretas, que eram seguidas, por exemplo, por certos sectos budistas, de ir fazer meditação para um sítio de floresta, ou de fazer aquela meditação com a cascata em cima, a bater aqui nos ombros e a pessoa estar impávida e serena ali a meditar na cascata. Ou fazer qualquer tipo de prática em espaço natural, sincronizando a energia do indivíduo com a das entidades espirituais da natureza à sua volta. Essa é a origem religiosa, cultural, antropologicamente falando, do Shinrin-yoku, dos chamados banhos de floresta. Depois, o que é que aconteceu? O Japão passou por um processo muito intenso de industrialização no final do século XIX e no início do século XX também. E depois passou por um processo de militarização do país e da sociedade e pela Segunda Guerra Mundial. E no pós-Segunda Guerra Mundial, depois da reconstrução económica e social do Japão, o que aconteceu foi uma renovação do interesse pelas tradições ancestrais do Japão. E é neste contexto que o termo, a expressão Shinrin-yoku aparece. Portanto, ela aparece num contexto em que havia uma preocupação das classes intelectuais do Japão de procurar o que é que no Japão realmente revitalizava os indivíduos e a sociedade quando estava em contacto com a natureza, num estilo de vida também um pouco idealizado do passado, de um tempo perdido, de um tempo que já não se pode voltar, mas foram à procura, era essa a busca essencial. E é nesse contexto que aparece a expressão. Portanto, Shinrin-yoku não é uma coisa que se fizesse no Japão há milhares de anos, como eu ouço
muitas vezes, e como eu vejo escrito muitas vezes, Shinrin-yoku é uma perspectiva sobre uma série de práticas, mas a expressão em si e essa perspectiva só aparece na segunda metade do século XX. Este conceito de Shinrin-yoku, ele vai circulando de uma maneira muito controlada, muito limitada entre algumas elites intelectuais, religiosas, etc. Até que, não por acaso, nos anos 80, que era quando o Japão estava a viver, assim, o apogeu do materialismo, o pináculo do desenvolvimento económico, dinheiro a circular por todo lado, especulação imobiliária, que era uma loucura, até o rebentar da bolha em 1990, não é? Mas durante os anos 80, o que é que aconteceu? O Shinrin-yoku motivou uma série de estudos científicos na área, por exemplo, qual é a consequência para a redução da tensão arterial, a redução de problemas cardíacos, como a taquicardia e outros, a doença coronária, úlceras e outros tipos de cancros do estômago, a prevalência de cefaleias, uma série de problemas de saúde. Foi estudado, e isso começou-se a fazer nos anos 80, com uma mentalidade já de investigação, já de ciência, qual é o impacto real do contacto próximo e direto com florestas, com espaços naturais, com a prática, uma série de práticas nestes espaços, como é que isso se corresponde depois com qualidade de vida e saúde das pessoas, da população. Então, com esta viragem que se deu nos anos 80, de uma perspectiva de vamos lá entender como é que isto funciona mesmo, vamos lá fazer grupos de controle, vamos lá fazer testes, vamos acompanhar pessoas, vamos lá fazer, compreender o que é que está aqui a acontecer. Aí é que se começou a chegar à conclusão que uma série de práticas que antes estavam ligadas, por exemplo, à religião, ou à meditação, ou a um mundo mais conotado com o espiritual, que tinham benefícios muito concretos para a saúde das pessoas, para a saúde da população em geral, e que, entre outras coisas, levavam com que se gastasse menos com despesas de saúde da população, não é? A longo prazo isto também tinha vantagens para o Estado e para o serviço de saúde. Então, essa nova perspectiva do Shinrin-yoku é que eu acho que chegou a mais países fora do Japão. Portanto, a partir desses estudos, claro que depois os outros cientistas também se interessaram por fazer mais coisas dessas, os outros países também estavam um bocado a ver qual era a relação entre práticas ecológicas, mas que não são só ecológicas, práticas de preservação das florestas e fruição das florestas. Florestas como um dispositivo de bem-estar à população. Os outros países também estavam interessados neste contexto, também estavam a fazer os seus trabalhos de investigação. Então pegaram um bocado esta ideia. Outra coisa que aconteceu foi que começaram a abrir institutos de Shinrin-yoku, institutos de banho de floresta, em vários países do mundo. Estes institutos não têm propriamente uma irmandade ou uma parentalidade direta de instituições japonesas, porque no Japão estas instituições não existem. Portanto, se virem coisas como institutos de Shinrin-yoku, eles não é como nas artes marciais, eles não são apadrinhados por nenhuma instituição japonesa deste género, porque no Japão o Shinrin-yoku, lá está, foi um conceito criado a partir de muitas práticas diferentes, de uma vasta história, e depois enriquecido, ou foi somado a isso, todos estes estudos e todos estes resultados. Portanto, não é pela certificação que lá vão. Mas na origem existem de facto alguns princípios que através destes estudos se verificou que são os princípios que se pode dizer que são essenciais à existência de uma prática de banhos de floresta como ela realmente funciona. Então, qual foi a conclusão que se chegou? Que a proximidade do indivíduo com as florestas pode ser parques também naturais, se forem de um tamanho considerado. Existe uma espécie de dimensão crítica, a partir da qual é relevante. Se for um jardinzinho pequenino, não tem assim grande significância, mas parques naturais de grande extensão ou florestas nativas ou a proximidade com a natureza em coisas como campismo selvagem, desde que seja feito de uma maneira responsável. Então, o contacto destes indivíduos com estes contextos naturais, ele tem que ser significativo. Tem que ser atribuído um significado, uma sensação de pertença, uma crença de fazer parte daquela floresta. Ou seja, se um indivíduo simplesmente visitar pontualmente um parque
ou visitar pontualmente florestas, mas não tiver construído uma relação significativa com essa entidade natural, que é o parque, a floresta, a montanha, etc., a falta dessa relação significativa vai diminuir ou quase que não se traduzir em benefícios da saúde. E isto é muito interessante, porque isto é o casamento entre antropologia e ciência. É muito, muito interessante. Ou seja, se um indivíduo considerar que determinada floresta, determinada área florestal, determinado parque natural, que faz parte da sua identidade pessoal, que é do seu interesse ter uma relação com aquele espaço, preservá-lo, plantá-lo, cuidá-lo, visitá-lo, protegê-lo, o indivíduo colhe mais benefícios concretos para a sua saúde de ter essa relação. Os tais benefícios de reduzir a produção de cortisol, que é a hormona do stress, chamada hormona do stress, todos os outros benefícios que vocês podem consultar nos estudos científicos, se procurarem. Portanto, e que eu consultei. Em japonês, tudo bem. Em japonês e em inglês alguns, mas sobretudo em japonês. Então, basicamente, essa é uma das características que eu não vejo aparecer aí quando leio coisas ocidentais sobre banhos de florestas, é que não é uma coisa pontual. Segundo o Japão, segundo a investigação que foi feita, segundo a história do que é o conceito de Shinrin-yoku no Japão, não é uma coisa pontual. É uma relação significativa entre o indivíduo e uma entidade natural, mesmo que não lhe reconheça a entidade espiritual, mesmo que não divinize a natureza, porque isso é da religião de cada um, mas tem que ser construída uma relação significativa e tem que ser feito esforço e envolvimento do indivíduo junto desse parque ou dessa floresta ou dessa área da natureza. O que leva à segunda consequência. A segunda ideia essencial é que os indivíduos normalmente vivem em proximidade com esses espaços ou pelo menos visitam-nos muito frequentemente. Portanto, a proximidade é o suficiente para que os visitem muito frequentemente. Isso faz com que todo o nosso paradigma de onde é que vivemos, como é que estruturamos as nossas cidades e vilas e povoações, qual é a nossa prioridade, quais são as nossas prioridades no nosso estilo de vida. Isso faz-nos repensar isso tudo. Porque se nós pensarmos nesta lógica do Shinrin-yoku, é mais importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa longevidade com qualidade de vida, viver suficientemente próximo de florestas nativas e parques naturais, de tal maneira que possamos ter facilmente, isso é praticável, visitá-los frequentemente e envolvermos-nos ativamente na sua preservação, na sua manutenção. Esta relação de proximidade física e esta relação de proximidade emocional, do ponto de vista em que a nossa identidade também está relacionada com aquele espaço, é que é o cerne do Shinrin-yoku. É que faz com que isto funcione. É que faz com que um banho de floresta se traduza em mais qualidade de vida, em mais benefícios para a saúde. E era esta distinção muito importante que eu vejo que vem da cultura japonesa e que eu não vejo aparecer em modas de banhos de floresta ocidental, que eu queria enfatizar aqui. Porquê? Porque quero-vos deixar um convite. O meu convite é: procurem florestas nativas, florestas que constituem a floresta natural do sítio onde vocês vivem, da região do país onde vocês vivem. Consultem parques naturais da região do país onde vocês vivem e consultem associações locais ou associações de preservação da natureza ou pequenas reservas privadas que às vezes se constituem e envolvam-se com essas associações, porque isso são núcleos humanos, são outras pessoas. São pessoas que gerem aqueles espaços, são pessoas que constituíram aquelas associações. E se vocês se envolverem com esses grupos, vocês têm um sentido de comunidade humana que vos ajuda a criar consistência na vossa relação com aquele espaço, na vossa relação com a preservação naquele espaço e, consequentemente, na melhoria da vossa condição de vida, da vossa saúde e da vossa felicidade. Então eu acho que o Shinrin-yoku não pode ser transposto assim, tipo, chapa assim, do Japão para Portugal ou do Japão para qualquer sociedade ocidental. Eu acho que essa coisa das transposições diretas de cultura não funciona, normalmente não é consistente, não é sustentável. As pessoas desinteressam-se, os seus esquemas mentais não são os mesmos. Eu acho que uma maneira de fazer as coisas funcionar é pela via
do indivíduo, da pessoa, da família, se ligar com outra comunidade humana, que é a associação, que é a gestão de um determinado espaço, que é um grupo de amigos da floresta não sei das quantas, o grupo de amigos do pinhal não sei das quantas. Portanto, é a pessoa ligar-se a uma outra comunidade humana que, por sua vez, tem como missão declarada proteger, preservar e usufruir de um determinado espaço natural. Eu acho que isso é a maneira como pode funcionar aqui o Xinrinhoco em Portugal, e eu vou estender ainda mais este convite, esta sugestão, porque se vocês se quiserem envolver com uma destas associações, aliás, neste momento já tem o estatuto de organização não governamental de finalidade ambiental, ONGA, Organização Não Governamental Ambiental, que é a Mil Voz Natureza, que é uma associação que foi constituída no município de Coimbra para criar uma rede de biorreservas dentro desta região centro, que é onde toda a gente da associação mais ou menos vive espalhado, e que são biorreservas, não são áreas que se plantam arvorezinhas novas e nunca se sabe se elas crescem ou não. Não, são áreas que têm espécies nativas e se procura preservar. Portanto, procura-se que aquelas árvores não sejam deitadas abaixo, aquelas florestas não sejam afetadas por poluição. Procura-se dar formação e informação a quem está à volta, a quem tem as suas casas, as suas hortas. Não estamos a diabolizar ninguém, nenhum tipo de rendimento que fazem das suas terras, mas tentamos dar informação e acompanhar situações para que o sistema, não, a ecologia tem muito a ver com essa ideia de sistema, as coisas funcionam em sistema, o sistema seja sustentável e estas biorreservas sejam pequenas bolsas de preservação da natureza e que permitam às populações locais terem essa relação direta com a sua floresta. Basicamente é isso. O Xinrinhoco baseia-se nesse conceito de teres a tua floresta, que não é tua como propriedade, mas é tua no sentido em que tu cuidas e tu tens uma relação com aquilo. Então a Mil Voz Natureza permite-vos fazer isso se vocês estiverem no município de Coimbra ou arredores e quiserem envolver-se com a preservação de uma floresta pequenina, mas vai crescendo à medida que nós vamos cuidando dos espaços. Mas existem muitas outras. Portanto, a ideia é procurem associações, comunidades humanas, envolvam-se com a preservação das florestas, vigiem-nas, usufruam delas e colham daí os benefícios de saúde. Porque essa ideia não é nova, é milenar, sim, apesar de ter sido feita de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos. E eu acho que nos pode inspirar a todos. Portanto, fica a dica. Façam as vossas férias no verão em florestas e divirtam-se, que é muito mais fresquinho do que a praia já agora. Eu sou mais floresta.